paz do Senhor, eu me chamo Dominique Fontana e vim contar um testemunho para vocês sobre moda. Deus falou comigo sobre roupas, num momento em que eu estava a ponto de pensar que vestimenta não era importante para Deus e estava a ponto de me liberar a mim mesma para usar o que eu quisesse, já que as fontes que eu procurava divergiam muito e me deixavam mais confusa do que outra coisa. Mas isso aconteceu de Deus falar comigo enquanto eu estava lavando louças. Isso acontece muito comigo. Deus fala comigo assim, de forma simples. Então eu estava lavando louças, quando comecei a pensar e a meditar sobre essas coisas, pois tinha acabado de ver um vídeo falando sobre roupas cristãs. E eu pensei, no final das contas, nada disso importa para Deus. Tanta discussão por nada, porque no final de tudo, Deus é amor e só quer o nosso coração. E foi aí que Deus começou a falar no meu coração e na minha mente. E naquela simplicidade, Deus abriu os meus olhos para compreender muitas coisas de uma forma que eu nunca tinha pensado. Deus começou a falar comigo sobre moda. De repente me veio à mente a palavra moda. Ela veio à minha mente de uma forma muito forte. E eu me perguntei, o que é moda? E aí o Senhor começou a ministrar para mim. Moda refere-se a um padrão de comportamento, especialmente na vestimenta, que é seguido por um grupo social em um determinado período. A moda é uma forma de expressão e autorrepresentação influenciada por cultura, valores e economia. Sim, Deus começou a me ensinar assim. Ele me disse, pense, observe. Você pode se lembrar por quantos anos você já passou nas roupas que você já viu. Ou seja, em todas as modas que já aconteceram desde que você está na Terra. E isso me impactou. Peraí, eu pensei. Então, moda não é só roupa. Envolve comportamento e forma de se expressar. Sim, a moda é um uso passageiro que influencia a forma como as pessoas se vestem, como elas vivem e se comportam. Isso mesmo, a forma como a pessoa veste vai influenciar diretamente no modo como ela se comporta. A moda é uma forma de comunicar a identidade, valores e pertencimento a um grupo social. Sim, pense nisso. Quem olha para você e vê a sua forma de vestir, já lhe liga a um grupo social, te identifica, te liga a um grupo social específico. Isso é pertencimento. A moda é influenciada por fatores como cultura, sociedade, economia e mídia, como eu já falei. Isso quer dizer que a mídia influencia no nosso modo de vestir. A economia influencia no nosso modo de vestir. A cultura, a sociedade. A moda é cíclica, com tendências que se renovam ao longo do tempo. A moda também é uma indústria que gera emprego e movimenta a economia. E isso quer dizer que é do interesse de muita gente que a moda não permaneça uniforme, mas que ela sempre se modifique, se transforme, se renove, para que as pessoas sempre tenham que gastar mais, que se preocupar em estar sempre acompanhando alguma tendência.
A moda não se limita à vestimenta, mas também abrange os acessórios, maquiagens, penteados, estilo de vida e etc. Ou seja, é uma carga muito grande. Cada roupa, cada tipo de roupa pede um acessório, uma pulseira, um enfeite de cabelo, uma maquiagem, um penteado. Tudo isso é estilo de vida e etc. Mas naquele momento que Deus me disse a palavra moda e que não se agradava disso, eu fiquei pensando, puxa vida, então todas as coisas que os homens inventam, Deus não se agrada. Isso nos fala de moda da terra e moda do céu. Aquilo que Deus se agrada, que os homens fazem e que ele não se agrada. Então eu me lembro de textos onde a Bíblia fala que o homem inventou muitas coisas, mas que muitas não agradavam a Deus. Podemos ver isso em Gênesis, quando o homem terminou os seus dias na história de Noé, afogado pelas águas do dilúvio enviadas pelo Senhor, que se desagradou de toda aquela geração. Lembre que eu falei que moda também influencia o nosso comportamento. Então, sim, as vestes que eu uso, os acessórios que eu uso vão influenciar o meu comportamento. Então, mais uma vez, naquele momento, Deus me disse que não se agradava disso, dessa moda criada pelos homens, e que seus filhos, os filhos do céu, os que foram nascidos de novo, não devem aderir a modas. As modas passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanecerá eternamente. Mas deixa eu continuar falando para vocês o que Deus me mostrou. E quero enfatizar aqui que não estou obrigando ninguém a acreditar em mim, nem a largar roupa, nenhum acessório, nenhum tipo de vestimenta. Estou simplesmente passando aquilo que Deus me mostrou e cada um pode tirar a sua própria conclusão. Mas, estando eu ali, de pé, lavando louças, Deus começou a me mostrar as tendências, essas que eu fui procurar pesquisar depois. Deus me mostrou as tendências que predominaram em cada década. Ele disse: lembre como era a moda nos anos 50. Lembre como era a moda nos anos 70, 80, 90. Cada uma dessas épocas teve as suas particularidades no modo de vestir. Nos anos 50, a moda foi caracterizada por saias rodadas, aquela moda romântica, conhecida como a Era de Ouro da alta costura, o glamour, enfim. Os anos 50 foram um tempo que ficou muito marcado, porque os vestidos eram lindos. Qual a mulher que não se lembra de algum vestido que viu em algum filme, algum programa, alguma novela de época dos anos 50? A gente se derrete, né, irmãs, com aquela moda. Mas aqueles vestidos também, para ficarem bonitos, pediam acessórios, como pulseiras e colares de pérolas. E os famosos óculos de gatinha que as moças usavam. Sim, nós vemos muito em novela. Agora não, eu não vejo mais. Mas quando eu não era crente, eu assistia essas novelas de época. E eu mesma achava lindo aqueles óculos de gatinha. Era uma das coisas que eu mais achava bonito. Então isso caracterizou e marcou muito a moda dos anos 50. Já nos anos 80, foi marcado pela cultura pop, jaquetas de couro, os all-stars, os jeans lavado com lavagens diferentes, desbotadas. Quem lembra e viveu sabe do que eu estou falando. Nos anos 90, macacões jeans, croppeds, tops com gola alta,
mini óculos, bandanas e etc. E por aí vai. Então o Senhor estava me dizendo para eu observar que cada época houve uma moda diferente, criada por Deus, não criada pelos homens. E algo que Deus me disse para observar é que cada uma dessas modas passaram, não ficaram, não permaneceram. Deus me falou para eu observar também como essas formas de vestir de cada época influenciaram o comportamento dessas pessoas. Sabemos que nos anos 50, os jovens eram rebeldes, não tantos como hoje, mas eram rebeldes. Nos anos 80, a rebeldia aumentou e a cultura fez parte disso. Na música, no cinema, as pessoas ficaram mais ousadas. Então Deus foi me explicando que desobediência e rebeldia é algo que vem aumentando e crescendo até os dias de hoje. Nos anos 90, a rebeldia era maior, até chegar nos dias de hoje. Então, assim, Deus estava querendo me mostrar como é verdade que realmente a forma de se vestir das pessoas influencia sim no comportamento delas. Isso não quer dizer que toda a culpa de um comportamento rebelde é da roupa. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que a roupa, a vestimenta, faz parte de influenciar um comportamento. Roupas rebeldes, influências rebeldes, comportamento rebelde. Os irmãos estão me entendendo? Outra coisa, o Senhor deixou claro para mim que os seus servos não seguem moda. Eles procuram fugir da moda. Eles seguem a simplicidade, a discrição e a humildade, porque não fazem parte desse sistema, e sim do sistema do céu. Servos de Deus são diferentes. Porque quem quer seguir moda, irmãos, quer se manter dentro de uma tendência, dentro da modernidade. Isso quer dizer que ele quer mostrar para os outros ao seu redor que ele faz parte desse mundo. Estão entendendo? Enquanto que os servos de Deus não têm vergonha de assumir a cultura do céu e se humilhar diante dos homens por amor a Deus. Porque veja bem, quando você usa uma roupa humilde, sem acessórios e sem muitas coisas, ou seja, sem chamar toda a atenção para si, você passa outra mensagem para as pessoas. E você passa para Deus um estado de humilhação. Para Deus é como se você estivesse vestindo pano de saco, se humilhando diante dele. Entenderam? Então, no momento que Deus me falava essas coisas, eu pensei, mas Senhor, como então um cristão deve se vestir no seu dia a dia? E aí, nessa hora, de repente, me veio à mente uma blusa de gola com botões e mangas toda branquinha, a blusa branquinha, como aquelas dos uniformes escolares dos anos 80, que eu mesma usei. Irmãos, não estou dizendo que Deus me ordenou vestir esse modelo exato de roupa. Mas isso foi só um exemplo de roupa terrena que o crente pode vestir, porque é simples, estão entendendo? Não é a roupa em si, é um princípio, o princípio da humildade e da simplicidade. Deus me lembrou nessa hora dos lírios do campo, que ele fala em que os lírios do campo são simples e que agradam ao Senhor. Mas apesar da sua simplicidade, ele diz que nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Prestem atenção que Deus está falando de uma opinião particular dele, que para ele os lírios do campo estão bem vestidos, que a roupa deles é linda. E quem fez os lírios do campo, irmãos? Deus.
E quem fez a moda da terra? Quem rege a moda da terra, irmãos? Os homens. Então, Deus está dizendo para que nós prezemos pela simplicidade, porque isso o agrada. Isso é Deus dizendo o que é que o agrada. É como se ele dissesse: se você quer saber, olhe para os lírios do campo e se exemple nos lírios do campo. Não é que você, irmão, não possa vestir o que você quiser, mas se você quiser agradar ao seu Deus, ao Criador, saiba que ele também tem suas preferências. Assim como você, como cristão, não gostaria que seus filhos vestissem vestes mundanas, indecentes, ou que, ao olhar para ele, as suas vestes nos remetessem a coisas ruins das trevas, como por exemplo, Deus também quer que os seus filhos, ou seja, nós, andem bem vestidos, vestidos para a glória de Deus e não para o mundo, nem para a glória do próprio homem. Pois bem, irmãos, Deus me mostrou que a moda do mundo não vem dele e que ele não se agrada, que ele não tem nenhuma concordância com a moda do mundo. Nesse momento, quando Deus me falou isso, veio à minha mente a moda dos hippies dos anos 70, se não me engano. Todo mundo sabia, quando olhava para alguém com aquela vestimenta, que eles usavam certos tipos de remédios, vamos dizer assim. Vocês sabem. Eles pregavam o amor livre, o que na palavra de Deus fala que é fornicação. Então, irmãos, estudem essa moda, por exemplo. Se não querem estudar todas, estudem essa moda dos anos 70, a moda dos hippies, e vocês vão ver que todas as atitudes, os atos que eles praticavam, os seus comportamentos iam totalmente contra a palavra de Deus. Então esse é um grande exemplo, um exemplo muito forte de que a moda influencia sim no comportamento e nas atitudes das pessoas. E Deus me disse mais, ele me disse que a moda é uma das distrações que o inimigo usa para afastar as pessoas de Deus. Deus me disse: as pessoas criam estilos, tendências, padrões, mas eu não gosto, eu não aprovo. Quando o santo ou a santa usa uma veste simples, honesta, humilde, ele está falando ao mundo que ele já se retirou do mundo com suas modas. Ele está dizendo ao mundo que ele não pertence mais a ele, porque tudo no servo de Deus é santo. Não se pode ser santo ostentando o que é profano, pois há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. E essa diferença tem que ser visível. O santo é luz que brilha no mundo. Não se esconde uma luz embaixo de um móvel. Ninguém pode esconder o brilho de uma luz do Espírito Santo numa pessoa. E é assim que deve ser na vida do crente. A sua luz brilhando e iluminando o mundo. E eu entendia tudo o que Deus falava. Mas confesso a vocês que o meu coraçãozinho de pessoa incrédula, que nasceu do mundo e foi ensinada numa determinada cultura, ainda queria reagir, dizendo: mas, Senhor, novamente, o que seria essa vestimenta ideal que te agrada, Senhor? Nessa hora, Deus me trouxe à lembrança uma irmã que visitou a minha casa quando eu era criança. Essa mulher era amiga da minha mãe e eu nem era crente, eu nem conhecia Deus nessa época, nem minha família. E quando essa mulher chegava na minha casa, eu olhava para ela e percebia pela aparência dela
que ela era completamente diferente do restante do mundo. Irmãos, e eu só tinha 8 anos de idade. E eu sabia que aquela mulher e a família dela eram diferentes. Eu só não sabia explicar por quê. E me deixem falar para vocês como ela se vestia. Ela só usava uma blusa de gola, de botão, mangas compridas, saia longa e lisa, sem modelo, e um cabelo enorme preso num rabo de cavalo que descia até o final das costas dela. Ah, e a blusa era assim, branca. Essa mulher, irmãos, ela sorria o tempo inteiro. Ela me passava a impressão de alegria e felicidade sem fim, de bondade o tempo inteiro. Era muito bom estar perto dela. Deusina era o nome dela. E se, quando eu tinha 8 anos de idade, Deusina já tinha mais de 50, e hoje eu tendo 50, concluo que Deusina já dorme com o Senhor, porque há muito tempo não tenho notícias dela. Mas foi a lembrança dela que Deus trouxe para me ensinar. Deusina foi um exemplo de mulher santa que agradou ao Senhor aqui na terra. O tipo de crente que dificilmente se vê, sem vaidade, sem orgulho, sem enfeites, sem querer chamar toda a atenção do mundo para si, para o seu físico ou para os seus atributos. A mulher de Deus, que não é escrava da moda e nem da ostentação, é esse tipo de mulher. Uma mulher que não se importava em se humilhar e humilhar a sua carne, sendo chamada de estranha, para glorificar o nome do seu Salvador, para lembrar ao mundo através de suas vestes que ainda há um Deus no céu que é santo e exige santidade e separação do seu povo. E santidade é sim separação. O santo nunca se misturará com o profano. Então, separe-se para Deus. Esse era o teor da mensagem que Deus estava querendo me passar. Então, hoje mesmo, tire do seu guarda-roupas tudo aquilo que o Espírito Santo já falou ao seu coração que não o agrada. O que eu ouvi de Deus, passo para você. Irmãos, sede santos, disse o Senhor, assim como eu sou santo. Se Deus falou, irmão, sobre nossa vestimenta, é porque Ele se importa. Deus mudou toda a minha mentalidade sobre vestimentas. Eu que comecei esse testemunho dizendo que eu já estava pronta a comprar qualquer peça de roupa para colocar em cima do meu corpo, digo para você agora que eu observo uma peça 10 vezes antes de me vestir com ela, porque eu fui lavada e remida pelo sangue de Jesus, não posso colocar, portanto, qualquer coisa em cima de mim. E digo o mesmo para você. E quero pedir a Deus que abra os seus olhos e te abençoe. Receba esse testemunho com toda a minha humildade e alegria do meu coração. Fiquem todos na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.